Juntas há 3 anos, a produtora de audiovisual Franciele Schultz e a advogada Vanessa Guedes estão noivas e vão se casar. Desde que se conheceram, o amor cresceu e a vontade de constituir uma família também. Com a oficialização da relação, pretendem dar mais segurança para os filhos que vierem. Futuramente, quando nós tivermos filhos, passar para ele a segurança de que nós também somos um casal normal. Tudo o que as noivas desejam é serem respeitadas como casal. Quando um casal homoafetivo ele ainda não formalizou essa união, não é tratado com o devido respeito. E quando você formaliza, você é visto de outra forma. A oficialização da relação entre pessoas do mesmo gênero ocorre há 10 anos no Brasil. Em 2011, o Supremo Tribunal Federal decidiu a favor da união estável de casais homoafetivos. E em 2013, o Conselho Nacional de Justiça publicou resolução que ampliou a decisão e exigiu que cartórios realizassem os casamentos da mesma forma como acontece com casais de gêneros diferentes. A advogada Josânia Preto acredita que, além do afeto, a segurança jurídica é um dos principais fatores para a decisão de formalizar o casamento. Essa relação de casamento, ela gera consequências jurídicas, porque a partir do momento que você se casa, você se torna herdeiro. Então, quando você constrói algo junto com o seu cônjuge e se separar, por exemplo, você precisa partilhar, né? Isso tudo era muito difícil antes de existir esse casamento. Não tinha, você tinha que entrar com uma ação na área civil, não era na área de família, para poder partilhar os bens que as pessoas tinham adquirido na relação. O sociólogo Pablo Rosa defende que não há razões para que as relações matrimoniais sejam tratadas de formas diferentes perante a lei. E acredita que o debate, embora tardio, seja necessário. Por que pessoas, de sexos distintos, um homem e uma mulher, por exemplo, teriam direitos, à herança, direitos à adoção, por exemplo, e um casal homoafetivo não teria esses direitos, sendo que as relações afetivas, de ambas as possibilidades, relações homoafetivas e heterossexuais, elas se constituem por relações afetivas, de sentimento. A relação homoafetiva esteve e está presente em todas as sociedades do mundo. O sociólogo busca na história a explicação para as interferências que influenciaram a forma como esse tipo de união é abordada no século XXI. Esse medo de acabarmos, por exemplo, com a possibilidade de nos reproduzirmos e consequentemente, produzirmos crianças, engendraria um processo que deveria ser combatido, que vai ser capitaneado pela homossexualidade, pela transexualidade e por esses modos de ser e existir e de vivenciar os desejos, através desse comportamento. Desejo sexual é uma coisa que sempre existiu. Nós, seres humanos, os demais animais também, são motivados também por desejos sexuais. O que acontece é que muitas vezes o processo cultural que nos produziu e que permitiu com que nos produzíssemos, eles acabam restringindo essas formas de desejo que nos habitam. E nesse processo de restrição desses desejos, a gente acaba aderindo a essa modalidade, a essa forma, a essa maneira de ser que vai operar por essa heterossexualidade compulsória. Mesmo com tantos desafios, é aquela velha e boa história. O amor sempre vence no final. A estimativa da Associação dos Registradores de Pessoas Naturais é de que 2021 supere a marca de 2018, em que 3.098 casais homoafetivos subiram ao altar em todo o país. Espera-se que o ano feche com 10 mil enlaces matrimoniais. A boa perspectiva vem após 2 anos de baixos registros. O número de casamentos de pessoas do mesmo sexo teve uma queda entre 2019 e 2020. De acordo com dados do IBGE, os registros no Espírito Santo caíram quase 17% em 2020. No ano em que se estabeleceu a pandemia, o estado registrou apenas 119 casamentos desse tipo. Este cartório de registro civil de Cariacica, por exemplo, realizou apenas 2 casamentos de pessoas do mesmo sexo ao longo de 2020. Em 2021, até agora, apenas 3, como explica a tabeliã Fabiana Auric. Eu percebo que você tem mais formalização em termos de união homoafetiva, da união estável, da escritura de união estável.
Mas casamento mesmo, ele varia aí no número de 7, 8, 4. Então, isso é muito sazonal. Mas os ventos estão mudando novamente. A celebrante social de casamentos, Natasha Siviero, está na atividade há pelo menos 5 anos e vem notando um aumento do interesse de casais homoafetivos em formalizarem a união. Ela viaja até mesmo para outros estados para celebrar casamentos. E apesar de os números dos enlaces homoafetivos terem caído em 2020, ela acredita que a tendência é de que voltem a subir de forma sustentada a partir de agora. 2022 vai ser um ano de um boom assim, de casamentos. A gente está vindo de 2 anos de remarcações. Então, a gente tem uma agenda que já começa muito cheia. Acho que os profissionais que já estão nessa área não dão conta de atender toda a demanda do ano que vem. Para a celebrante, além do sonho pessoal, os casais homoafetivos que formalizam a relação também buscam abrir portas para outras pessoas. A gente resolveu fazer um casamento, ainda mais um casamento homoafetivo, a gente tem essa consciência de que a gente encoraja outras pessoas que ainda não têm força também.